Olá, eu vou ler e comentar hoje um artigo que foi publicado na GAA Global Aquaculture Advocate em 2004, de título Nutrição de larvas de camarão marinho. Primeira parte, esse artigo continua a continuação de um artigo Nutrição de reprodutores de camarão marinho dos mesmos autores, Roland Wolters e Daniel Fagan, da Invi Technologies, que fica baseada na Bélgica, certo? Vamos dar uma olhada no sumário deste artigo. Nós vamos falar, depois da introdução, sobre substituição do alimento vivo pela ração balanceada, tipos de rações comerciais para larvas de camarão. 4. Fatores críticos na produção de rações para larvas de camarão. 5. Lipídios. 6. Proteínas e aminoácidos. 7. Vitaminas. 8. Carboidratos e lipídios e nucleotídeos. 9. Conclusões. 10. Considerações finais. Tá? Vamos para a introdução do artigo. Vamos ver aqui, introdução. O fornecimento estável de pós-larvas de alta qualidade de camarão é um requerimento essencial para garantir a sustentabilidade da produção de camarão marinho. Isso já é uma realidade. Já existem centenas, milhares de larviculturas de camarão marinho espalhadas pelo mundo. A tecnologia de produção de juvenil da PL, né? A produção da PL pós-lava de camarão já está consolidada. Claro que sempre podem existir avanços, como, por exemplo, uma área crítica é a nutrição, tá? Na larvicultura, das larvas e das pós-lavas jovens. Mas isso já é uma realidade, a gente já tem esse suprimento assegurado de pós-lavas de camarão marinho, que é uma das principais explicações para o sucesso da carcinicultura, da indústria de criação de camarão cultivado no mundo. A produção de camarão de pós-lava nas larviculturas, tá? Já há bastante tempo se tornou como a fonte principal desses animais para a indústria, né? Não existe mais, como no passado distante, a necessidade de obter esses pós-lavas e juvenis diretamente da natureza. Estima-se que em 2002, então já tem aí bastante tempo, né? 18 anos, existiam mais de 11.500 larviculturas que produziram naquele ano 220 milhões de pós-lava em todo o mundo, tá? À medida que o fornecimento de PLs de camarão cresce, mais atenção tem sido dada no aspecto da qualidade dessa PL, no lugar de simplesmente quantidade. O ponto da quantidade, né, já está, não é mais problema, já está resolvido isso. Se consegue produzir grandes quantidades de PLs, tá? Agora, o que ainda não está num nível ótimo, ainda tem espaço para melhoria em relação à qualidade da PL, tá? Resistência, capacidade de crescimento rápido, né? Tolerância a estressores, é o que a gente considera quando fala em qualidade. PLs de boa qualidade, elas vão exigir, né, o uso de rações de qualidade também e também seguir protocolos alimentares otimizados. O trabalho da genética é importantíssimo, tá? Mas o trabalho da nutrição também é importantíssimo, de igual importância. São duas áreas que se
complementam os esforços, né? Uma excelente genética com a ração, com a nutrição deficiente, o potencial genético não se expressa, tá? Uma excelente ração com um material genético, né, uma linhagem genética inferior, você também não vai ter bons resultados, porque a, a genética não vai fazer bom uso, né, o organismo o animal com aquela genética inferior não vai fazer bom uso daqueles nutrientes. Então a genética corre por um lado e paralelamente deve seguir também a nutrição, certo? Para conseguir que esse potencial genético seja devidamente expresso. Não é surpresa que num levantamento, numa pesquisa, uma enquete que foi feita entre centenas de técnicos de larvicultura de camarão, predominou a seguinte resposta, que a prioridade número 1 da pesquisa e desenvolvimento tecnológico deveria ser na área da nutrição. Tá? Então, é um ponto ainda, é um artigo de 2004, né? Houve um avanço, mas ainda tem muito a se melhorar nesse aspecto da nutrição. Tá? À medida que a indústria move em direção a níveis maiores de controle e ao uso de estoques domesticados, demandas aumentadas serão feitas em relação à nutrição para garantir a obtenção de desempenho ótimo, tá? Aquilo que a gente estava acabando de falar, os nutricionistas, né, os pesquisadores, os cientistas, têm que fazer a parte da nutrição para que se possa aproveitar esses melhoramentos genéticos que se tem alcançado recentemente, por exemplo, em linhagens de crescimento rápido do Vanamei. Atualmente, muito trabalho tem sido feito para melhorar o manejo geral, tá? Na larvicultura, obter um ambiente mais sanitizado, né? As condições sanitárias melhores, tanto em relação aos reprodutores quanto às larvas de camarão, tá? Mas ainda existe uma dependência muito forte do uso de alimento vivo na alimentação dessas larvas, o que indica claramente que existe ainda muito a ser feito, né, antes que dietas nutricionalmente completas e eficientes possam ser utilizadas para a alimentação dessas larvas e garantir desempenho bom de forma consistente, tá? Essa foi a introdução, vamos para o ponto 2. Temos aí uma imagem, né, muito bonita, um prato, né, com fundo branco, destacando aí essas PLs de camarão, tá? Vamos para o ponto 2. O ponto 2, ele trata da substituição do alimento vivo pela ração formulada, certo? Substituição do alimento vivo pela ração formulada. Tipicamente, os estágios larvais de espécies marinhas são alimentadas com alimento vivo, tais como algas, microalgas e zooplâncton, principalmente rotíferos e também artêmia. Embora os alimentos vivos sejam uma fonte excelente de nutrientes, existem muitas desvantagens associadas ao seu uso, tá? Por exemplo, em relação aos cultivos algais, há uma necessidade de técnicos, né, especializados, experts, que consigam manter as condições nutricionais do meio de cultivo em níveis ótimos, né? Para você ter a produção de biomassa algal de forma regular, tá? Que atenda à demanda da larvicultura e uma biomassa que seja nutricionalmente rica
e consiga satisfazer as exigências nutricionais dessas larvas, tá? E, além disso, a estrutura para a produção em massa das algas pode exigir, né, investimentos elevados, tá, para operar essa estrutura, certo? A gente percebe que, de fato, as larviculturas elas têm grandes estruturas, né, as larviculturas comerciais, né? O investimento inicial é alto, tá? E uma dessas razões é a manutenção dessa sala, desses sepários, né, essas estruturas para a produção em massa de algas, tá? Fitoplâncton. Em relação aos rotíferos, tá? Os rotíferos vão exigir, né, esforço e dedicação consideráveis para a manutenção de lotes viáveis, tá? Então é bastante trabalhoso, exige muita dedicação, né? Esforço para você, porque a questão aqui, pessoal, não é que você está produzindo rotíferos, né, para alguns aquários, né, que você tem na sua casa, de peixe marinho, por exemplo. Você vai produzir rotíferos para grandes tanques comerciais de larva de camarão. Então, o desafio é muito grande, certo? Em relação aos náuplios de Artemia, existe, tá, uma irregularidade na oferta, principalmente quanto à qualidade nutricional. Então, nem sempre você tem cistos de Artemia de boa qualidade. Nem sempre você vai ter náuplios de Artemia de mesma qualidade que você deseja, né? Ou seja, você tem aí uma irregularidade, tá? Que pode comprometer os índices da lavicultura, sobrevivência, né? Produtividade de PLs, tá? A taxa de crescimento, né? O teste ao estresse, por exemplo, o estresse salino, que vai determinar a qualidade, que é um dos testes para avaliação da qualidade das peles de camarão. Recentemente, uma queda no preço de mercado da pele de camarão, tá? Assim, combinado com uma elevação do preço do alimento vivo ou dos custos de produção do alimento vivo, fizeram com que muitos técnicos de lavicultura cortassem drasticamente o uso de cistos de Artemia. Então, a combinação aí é bastante infeliz, né? Caiu o preço das PLs no mercado, ao mesmo tempo que você teve um aumento no preço, por exemplo, cisto de Artemia, fazendo com que o manejo, né, da produção mudasse completamente para que se conseguisse manter economicamente viável, tá? E o ponto principal aqui foi um corte drástico no uso de cistos de Artemia. Quando combinado com o uso de alimentos balanceados, inadequados, tá? Então você, por conta de razões econômicas, você diminui o uso do alimento vivo e vai aumentar, né, para compensar, para substituir, você vai aumentar o uso do alimento artificial, tá? Só que nesse caso, se o alimento artificial for inadequado, isso pode resultar em baixa sobrevivência e na produção de pós-larvas de qualidade inferior, tá? Em alguns casos, especialmente com rotíferos e artêmia, o perfil de ácidos graxos desse alimento vivo pode ser inadequado, principalmente em relação às concentrações de ácidos graxos altamente insaturados. Tá? Você tem um rotífero, você tem uma artêmia que não tem o perfil desses ácidos graxos altamente saturados desejado para bons resultados na produção de PLs. Para superar isso, existe a prática do enriquecimento, né? Já foi desenvolvido há um certo tempo essa metodologia em que você
vai fazer um enriquecimento, principalmente de ácidos graxos, dos rotíferos e da artêmia, tá? Esse enriquecimento geralmente envolve o aumento no conteúdo dos ácidos docosahexaenoico, tá? Que é o 22,6 ômega 3, e o eicosapentaenoico, que é o 25 ômega 3, tá? Nesse alimento vivo, através da metodologia da bioencapsulação, tá? Da bioencapsulação. Basicamente, o que é a bioencapsulação? Esses organismos vivos vão ser alimentados com formulações enriquecidas com fontes de DHA e EPA, desses ácidos graxos ômega 3, tá? Para aumentar, né, os níveis nos seus tecidos, ou seja, do alimento vivo. E esses organismos, esse alimento vivo enriquecido vai ser então fornecido às larvas dos camarões, tá? Nas larvas dos camarões, o uso de artêmia enriquecida é restrita a estágios pós-larvares, né? Porque apenas os instars da artêmia que começam a receber alimento é que podem se beneficiar da técnica da bioencapsulação. O náuplio do artêmia não recebe alimentação externa, né, de fora. Ele se alimenta do vitelo, das reservas nutritivas, tá? Quando passa pela metamorfose e sai do estágio naupliar, né, aí essa artêmia já pode ser enriquecida com essas fontes de ácido graxo ômega 3. Só que nesse caso já vai estar de um tamanho maior, já não é adequado para zoé e mises, né, as fases zoé e mises do camarão. Mas você pode fornecer essa artêmia enriquecida para os primeiros dias de pós-lava, tá, do camarão marinho. No caso do rotífero, não. O rotífero é tranquilo, tá? Ele é bem pequeno, né? Ele serve muito bem para a fase zoé e mises do camarão. Então, você consegue fazer a bioencapsulação e fornecer para esses estágios larvais do camarão. O desenvolvimento de dietas formuladas para a larva de camarão que consiga completamente substituir o alimento vivo é um objetivo bastante difícil de se alcançar, apesar de se ter dedicado algumas empresas, alguns laboratórios estarem ainda se dedicando bastante a isso. As dificuldades inerentes em fornecer um pacote nutricional completo em partículas que sejam suficientemente pequenas para serem ingeridas e digeridas por essas larvas, pequenas larvas, de muitas espécies marinhas, essas dificuldades são bastante evidentes. Então, naquelas micropartículas alimentares da ração, você tem que fornecer um pacote nutricional completo, ou seja, ali deve conter todos os aminoácidos, ácidos graxos, vitaminas, minerais, carotenoides, tá? Fosfolipídios, etc., necessários para o desenvolvimento da larva. Bastante difícil. Um outro ponto crítico: a perda de nutrientes dessas dietas larvais pode ser rápido e resultar na perda do valor nutricional e no comprometimento, na deterioração da qualidade da água do tanque das larvas. Como são partículas muito pequenas, quando elas interagem com a água, acaba havendo aí uma dissolução muito rápida, né, desse material, tá? Desse alimento. Por outro lado, o fornecimento de pellets que tenham sido revestidos, né? Ou seja, pellets que tenham passado por um revestimento, tá? Uma encapsulação que os tornem mais impermeáveis à água, com o objetivo, claro, de prevenir ou diminuir a lixiviação,
pode resultar num produto de menor digestibilidade, a disponibilidade de nutrientes pode cair para essas larvas em desenvolvimento. Então você faz uma encapsulação, você faz um revestimento desse micropellet, realmente a lixiviação diminui, mas essa cápsula, né, essa película de revestimento pode comprometer a digestão do animal e, consequentemente, ele não vai obter os nutrientes necessários para o seu crescimento. Está com 20 minutos, vamos dar uma paradinha aqui. Daqui a pouco a gente continua, tá? Com 3 tipos de rações comerciais para larvas de camarão, tá? Até daqui a pouco.